Carpini vai ter a última chance no São Paulo, rapaz. Tá por um fio aí. Tem informação sobre isso pra gente comentar. Vamos falar também sobre o desfalque do São Paulo, né? Tanto jogador machucado aí. Tem informações sobre o Textor, tá? Essa situação aí de acusação aí, né? Várias acusações no caso, né? Uma delas aí para jogadores do São Paulo. Isso e muito mais para comentar aqui. Você que é novo, se inscreve no canal, caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like, dá essa moralzinha pra gente aí, belezinha? Então vambora para as notícias do São Paulo. O negócio é o seguinte, rapaziada, olha só. Na derrota para o Tajeres, Luciano marcou seu primeiro gol pelo São Paulo na Copa Libertadores da América. Olha só, o artilheiro do São Paulo marcou seu 17º gol saindo do banco de reservas, o maior da história do clube nesse quesito. Olha só, rapaz, quem trouxe essa estatística aí foi o Raí, né, lá no Twitter. Ele tem uma página lá do São Paulo, traz muita estatística e página aí muito boa aí do Raí. E segundo ele, tá, foi o 17º gol do Luciano saindo do banco, tá? O maior da história do São Paulo nesse quesito. Aí fica até surpreso que esse número, né, não esperava isso. Mas, cara, é impressionante como o Luciano é decisivo, né, cara? Pô, Gabriel, o São Paulo perdeu o jogo, não empatou, não ganhou. Mas ele entrou ontem, cara. E a fumacinha ali, né, fumacinha que teve ali, foi quando ele entrou no segundo tempo. Ele e o Galopo também entrou bem, mas o Luciano sempre fazendo gol, cara. Quando ele tá perto da área, irmão, quando tá ali perto da área, ali perto do gol, cara, ele é muito importante, é muito bom. O negócio é quando ele vai jogar de meia, né? Aí dá ruim. Informação do Globoesporte.com. Trio de lesionados do São Paulo faz exames na volta da Argentina e espera resultados. Os meias Lucas Moura, Wellington Rato e o lateral Rafinha fizeram exames médicos nesta sexta-feira, ontem, um dia depois de deixarem o jogo contra o Tajeres na Argentina lesionados. A expectativa é de que os resultados e os diagnósticos sejam conhecidos neste sábado para a definição do tratamento, tá? Informação aí do Globoesporte.com. Os três aí fizeram exames ontem, sexta-feira, e hoje vai ser o resultado, tá? O resultado dos exames aí, os diagnósticos, pra gente saber, né, qual lesão que teve, se é que teve lesão, provavelmente teve, né? Até porque o Rafinha e o Rato saíram de muletas do estádio ontem, né? Tem até as imagens aí do Jandrei levando o Wellington Rato, que ele não conseguia andar sozinho. Aí o Calé indo ajudar ali o Rafinha, também não conseguia andar sozinho. Então os caras estavam de muleta, né? O Lucas saiu ali normal, mas ele na entrevista falou que o dele, cara, parecia uma lesão ali, né? Parecia ser muscular, que era parecida com a que ele teve contra o Palmeiras no Allianz Parque ano passado. O Wellington Rato fez um exame pela manhã e fará outro neste sábado, hoje. Os outros dois passarão pelo processo à tarde, tá? Os três se machucaram ainda no primeiro tempo da derrota por 2-1 em Córdoba, na estreia da Libertadores. Então tá aí, cara, vamos aguardar aí, tá? Já fizeram exames e vão fazer mais hoje nesse sábado. Vamos ver se ao decorrer do dia vamos ter atualizações, né, cara, sobre os três jogadores, que são três jogadores aí importantes, né, cara? Principalmente o Lucas, né? Lucas aí, cara, assim, o Rato, ele tem pouco tempo que ele voltou de lesão, né? Na verdade foi esse jogo que ele voltou, né? Tem pouco tempo que ele voltou, né? Esse foi o primeiro jogo que ele voltou, eu tinha esquecido disso. Ele voltou nesse jogo, né? Porque ele tava machucado antes aí já se machucou de novo, né? Complicada a situação aí. E o Lucas é a terceira muscular na mesma coxa, irmão, em poucos meses aí de São Paulo, porque ele nem completou um ano ainda, né? Ele nem completou um ano desde que ele voltou e já a terceira muscular na mesma coxa. Isso aí preocupa também. Enfim, vamos ver aí os resultados dos exames, tá? E ontem não, né? Na quinta-feira, no dia de jogo, cara, é tanta coisa, né? Todo mundo puto aí pelo péssimo jogo que o São Paulo fez. Acabou, rapaz, que a gente esqueceu de comentar aqui, né? Acabou que eu nem coloquei na pauta. Foi uma declaração do Luciano, tá? Na zona mista depois do jogo. Olha só, rapaziada. O atacante Luciano falou sobre ser opção no banco de reservas mais uma vez na temporada, tá? Na zona mista depois do jogo ele falou o seguinte, abre aspas pra ele. Estou brigando pelo meu espaço. Às vezes não estou tão bem. Entendo isso. Todo ano é a mesma coisa. Tenho que ficar provando. Futebol é isso. Fecha aspas aí
para o Luciano. Luciano foi titular em 10 dos 15 jogos do São Paulo no ano. Nos outros 4 ele entrou vindo no banco de reservas, tá, rapaziada? Então tá aí, informação, né, matéria aí no caso do Globoesporte.com, no caso 5, né, porque foram 15 jogos aí e ele foi titular em 10, tá? Foi titular em 10 dos 15 jogos aí e os outros 5 ele entrou no segundo tempo. O que acontece, cara? Vamos lá. Ele falar isso aqui chama atenção, né? Todo ano a mesma coisa, tenho que ficar me provando, mas futebol é isso. Assim, a única explicação para isso aqui, pô, tenho que ficar me provando, imagino eu, que deve ser para ele ter ficado no banco e ter entrado só no segundo tempo, né? Porque, né, ninguém criticou ele no jogo aí contra o Tajeres, pelo contrário, foi um dos poucos que salvou aí quem entrou no segundo tempo, fez o gol lá, como eu falei, a fumacinha mínima que o São Paulo fez ali, né? Se é que teve chance de empatar o jogo depois, foi porque o Luciano entrou bem no jogo e fez o gol, né? O Galo também entrou bem no jogo, né? Sempre bom pontuar, mas o assunto aqui é o Luciano, né? Aí eu não sei se ele foi dele ter que ficar se provando porque ele foi pro banco, né? Porque ele vinha sem titular, né? Foi titular contra o Tuano aí, né? No meio dos jogos ele foi titular, contra o Novo Horizontino que foi eliminado, né? Aí ele ficou no banco. Agora, será que foi por isso que ele falou assim, que tem que se provar porque ele foi pro banco? Não sei, né? Mas enfim, ele saiu em defesa um ponto importante do Rames depois do jogo, elogiou o Rames, defendeu ele e tudo mais, né? Enfim, o Rames que entrou no lugar dele aí. Gente, bem estranha essa declaração aí, né, cara? Mas enfim, vamos lá. Vamos agora falar sobre essa questão aí do Textor, tá? Tem duas questões aqui pra gente comentar sobre o Textor, tá? Vamos lá, olha só. Polícia Civil do Rio diz que John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi intimado a depor, rapaz. Olha aí. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro afirmou em nota nesta sexta-feira que John Textor foi intimado a depor, que aconteceu na última quarta-feira em entrevista no Newton Santos e em publicação em suas redes sociais. O americano afirma ter solicitado o encontro com as autoridades. Quarta-feira que foi o jogo que teve do Botafogo na Libertadores, né? Deu entrevista lá, falou um monte de coisa aí e tudo mais, tá? Ó, foi instaurado o inquérito na Delegacia do Consumidor para investigar as declarações do americano sobre suposta manipulação de resultados no futebol brasileiro. O americano se comprometeu a entregar as provas, mas ainda não fez. Ele ficou de enviá-las em prazo de 10 dias, tá? Textor chegou ao Rio de Janeiro na tarde de quarta-feira e seguiu do aeroporto direto para a cidade da polícia, onde prestou depoimento por 3 horas. Ele deixou o local já com a partida em andamento entre Botafogo e Júnior Barranquilla pela Libertadores, tá? Isso aqui é um ponto importante, tá? Ele não estava no Brasil no jogo de quarta-feira que teve do Botafogo, tá? Ele chegou no Brasil aí e já foi direto para a delegacia, né, cara, para depor aí, tá? Esse é um ponto aí muito importante de deixar claro, tá? E o que acontece? Olha só. Nota oficial da Polícia Civil, abre aspas. A Polícia Civil informa que o citado foi intimado e prestou depoimento. Ele ficou de entregar provas que corroborem as informações prestadas. As investigações estão a cargo da Delegacia do Consumidor e do Ministério Público e seguem sobre sigilo, tá? Fecha aspas aí para a nota oficial da Polícia Civil, tá? O que acontece? Resumindo, ele já foi prestar um depoimento na quarta-feira, tá? Ficou lá um tempão conversando lá e ele ficou devendo só as provas, né? Só entre aspas, né? Ficou devendo as provas aí e agora a Polícia Civil, né, intimando ele dessa vez para entregar as provas aí de todas as acusações que ele fez e que ele disse que tem provas, né? Então, aí, agora, né, chegou a hora dele mostrar aí realmente as provas que segundo ele tem, né, de que falou que o Palmeiras foi beneficiado por 2 anos seguidos aí, né, que o Botafogo foi muito prejudicado no Brasileirão do ano passado, que 5 jogadores do São Paulo aí manipularam o clássico contra o Palmeiras no ano passado, aquele 5-0, então tá aí, tá, ele já prestou o depoimento dele e agora chegou a hora, né, foi intimado aí a entregar as provas para a Polícia Civil, né, o Ministério Público aí, tudo mais. Chegou a hora da verdade. Se é que ele tem essas provas que ele disse que tem, chegou a hora de entregar. Vamos ver o que vai acontecer aí, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer aí, porque
é uma situação complicada e tomara que se resolva logo, né? Tanto pro bem, tanto pro mal. Que ele prove logo o que ele tem que provar, né? Porque já tem um tempão já que ele tá fazendo as acusações e não acontece nada. Ou então, irmão, né, ele tem que ser punido, porque ele não pode chegar aí, irmão, dar entrevista para Deus e o mundo, ficar soltando nota nas redes sociais, postando vídeo no site dele, fazendo um monte de acusação aí e não acontecer nada, né? Torcer para isso aí se resolver o mais rápido possível, né? Agora chegou a hora, mas tem prova agora que é hora de mostrar aí para a Polícia Civil, tá? Ainda sobre essa situação do John Textor, olha só a informação do UOL. Júlio Casares, presidente do São Paulo, descarta procurar John Textor para esclarecer as denúncias feitas pelo norte-americano, tá? A avaliação é de que não há clima para uma conversa com o dono da SAF do Botafogo, porque ele jogou as acusações na imprensa em vez de procurar o São Paulo para explicar os dados que diz ter em mãos sobre suposta manipulação de resultado. O fato de os botafoguenses tomar o episódio público, sem ao menos procurar o São Paulo, antes foi considerado no Morumbi um gesto de ruptura. O dono da SAF do Botafogo e Casares mantinham uma boa relação até então, é verdade. Isso é um ponto importante, inclusive nessa mesma entrevista que a gente comentou agora, que o Textor deu na quarta-feira, quando ele chegou no Brasil, ele falou, né, da Leila e falou também sobre o Casares. Pô, o Casares é meu amigo, que não sei o que, a gente repercutiu esse trecho aí. E eles sempre tiveram uma boa relação, cara, né? Sempre tiveram uma boa relação aí. E o que acontece? Depois dessas acusações aí, cara, né, não tem conversa, reunião aí pra ele esclarecer alguma coisa pro Casares. Nada disso, né? Segundo o UOL, não tem clima, tá, pra ter conversa aí, cara. E os dois tinham boa relação. Mas enfim, cara, vamos ver o que vai acontecer. Isso durante a semana vamos ter novidade em relação a isso aí, né? Mas vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vamos avançando agora e vamos entrar no tema Thiago Carpini, rapaz. Vamos entrar no tema aí Thiago Carpini. Tem duas informações aqui pra gente comentar, né? Alguma tem semelhança com a outra, evidentemente. A primeira foi aqui do Gabriel Sá, tá aqui, ó. O que eu ouvi é que a convicção em Thiago Carpini já começou a ruir. Não é mais unanimidade na direção do São Paulo. O que não significa que ele vai ser demitido. Terá mais um compromisso importante na próxima semana. Dessa vez em casa. Aqui que é importante. Não é só o resultado. Querem ver desempenho. Tem que se provar. O elenco segue fechado com Carpini e igualmente defendendo a permanência do técnico. Vamos lá. Primeiro ponto, alguns pontos aqui. Primeiro, ele não é mais unanimidade, tá? Começou a ruir já tem gente já dividida. Tem gente que quer que ele continue, que tem convicção que ele tem que ficar, e tem as outras pessoas da diretoria que acham que ele tem que ser demitido. Unanimidade já não tem mais, acabou, tá? Primeiro ponto. Segundo, esse é o primeiro ponto. Agora o segundo. O segundo ele não significa que ele vai sair agora, né? Até porque ele deve ficar pelo menos até o jogo contra o Cobressal. O jogo contra o Cobressal, não basta ele ganhar. Tem que ganhar, né? Tem que vencer e convencer. É vencer com tranquilidade e jogando bem. A diretoria quer ver desempenho. Apesar que a gente não tá vendo desempenho e muito menos resultado, né? Até porque o São Paulo ganhou 2 jogos nos últimos 9. Comentamos isso aqui ontem com vocês. E dessas 2 vitórias, uma foi aquele negócio asqueroso contra o Ituano. Quase foi eliminado na fase de grupo. O Ituano tava sendo rebaixado. Tava não, né? Tinha sido já porque o Guarani tinha vencido seu jogo, né? Não tinha como mais o Ituano não ser rebaixado aí, tá? Então, a última chance dele é quarta-feira contra o Cobressal. Tem que vencer e convencer. Vencer e convencer jogando bem e ganhando com tranquilidade, tá? Aí, o que acontece? Aqui, ó, a informação também do Blog do Blog tem uma semelhança uma com a outra. A situação de Carpini, que já era péssima, ficou ainda pior. Ninguém consegue mais ver muita coisa e ele tem uma suposta última chance no cargo e já balança. Já deveria ter caído, mas está no limite máximo no momento. Qualquer tropeço é rua, tá? Isso aqui que é importante também. Hoje o São Paulo já começa a pensar em um nome, tá, de técnico, plano B, a Carpini. A sensação é de frustração e fracasso, mas é o preço de ter tentado ouvido tanto. Muricy é a última linha que segura o técnico. Quarta-feira contra o Cobressal é tudo ou nada, para nós e para ele, tá? Informação do blog do São Paulo aí, né? Basicamente falando, cara,
O jogo é quarta-feira, última chance. Sabe o que é o pior disso tudo? Eles querem que o São Paulo vença e convença, né? Sabe o que é o pior? Esse jogo contra o Cobresal, se o São Paulo ganhar de 4-0 não significa nada, porque o Cobresal é um dos piores times da Libertadores, tá? É obrigação o São Paulo vencer. Eu acho que o São Paulo nem tem como não ganhar jogo contra o Cobresal, sendo bem sincero. Mesmo jogando a porcaria que tá jogando. Né? Os caras se matam, se correm dentro de campo, esse não é o problema. Os caras vão se matar, se correr, como sempre fazem. A questão é a bagunça, o bando dentro de campo, né? E eu fico puto, cara, que eu fico revoltado com essas coisas, é isso. Por que se ganhar de goleada e se convencer contra o Cobresal, ele fica? Ele tem que ficar, irmão, ganhando ou perdendo. Ou então tinha que ter saído já. Que convicção é essa? Porque o São Paulo goleando e vencendo bem o Cobresal não significa nada, cara. Não significa que o trabalho dele evoluiu, que o trabalho dele é bom, não significa nada, tá? Porque o Cobresal não é parâmetro pra nada, tá? Mas é as informações que traz aí o Gabriel Sá e o blog do São Paulo. Ele tá por um triz, tá? Por um triz aí. E aí tem outro ponto que é importante. Esse jogo, eu já comentei isso com vocês, esse jogo contra o Cobresal, ele é aquele típico jogo de você fazer saldo de gol, de ganhar de 3-0, 4-0, 5-0. Isso para todos os outros do grupo, Barcelona, pro São Paulo e pro Tadjeiras, porque o Cobresal é o saco de pancada. O Cobresal não vai se classificar, tá? Um time assim bizarro, é bizarro o Cobresal, né? E do jeito que o time tá jogando, né, como eu falei, cara, assim, eu acho muito difícil o São Paulo não ganhar o jogo. É que teve o Ituano, aquele jogo contra o Ituano também, né, que o São Paulo, né, não sei se tem muita diferença do Ituano pro Cobresal, mas o São Paulo também não morreu para ganhar do Ituano, só ganhou porque o zagueiro fez um pênalti lá, idiota, né, que foi pênalti, mas foi um pênalti idiota, e depois o Lucas converteu o pênalti e a gente se classificou, né. Aí o estádio vai estar lotado por 50, 60 mil pessoas no estádio, né, mais pra torcida que eu acho que o time vai ganhar aí. E outra, né, rapaz, não é só ganhar, tá, não é só ganhar. É ganhar e vir ganhando bem, porque o São Paulo, se o São Paulo fizer um jogo horroroso, ganhou de 1-0 no finalzinho do jogo, aí eu acho que ele vai rodar também, né? Ou o time ganha com facilidade, com tranquilidade, ou então vai rodar. Ano passado com o Rogério Ceni, vocês lembram, né? São Paulo tinha ganhado do Tigre no primeiro jogo que voltou, perdeu o Botafogo e depois foi jogar com o Puerto Cabello, né? Acho que foi o Puerto Cabello, né? Na Sul-Americana. Em casa, tá? O São Paulo fez um jogo inacreditavelmente horroroso, tá? Um jogo bizarro lá, contra o Puerto Cabello, tá? Pra fazer um jogo horroroso. São Paulo ganhou de 2-0 esse jogo. E os 2 gols que o São Paulo fez foi depois dos 40 do segundo tempo, tá? Né? Muitas pessoas falam, pô, o Rogério Ceni foi demitido, sendo que o time ganhou o jogo, mas ele já estava demitido antes. A decisão de demitir o Ceni foi antes, foi depois do jogo com o Botafogo. Ele só foi cumprir o jogo ali com o Porto Cabello para cumprir mesmo. Né? Inclusive, depois na coletiva, ele dá uma entrevista ali com um tom de despedido. Né? E logo depois ele foi demitido. Outro ponto também que é super importante. A Independente, o Baby fez vídeo depois do jogo de quinta-feira criticando e muito o Carpini. Gabriel, o que tem a ver a torcida, meu querido? A organizada tem uma influência muito grande em todas as decisões do São Paulo, tá? Eles têm uma influência, eles têm um poder importante, tá? Você pode concordar, discordar, mas eles têm uma influência importante dentro do São Paulo. Citei a demissão do Ceni ano passado, a organizada Independente soltou nota pedindo a demissão do Ceni, logo depois ele foi demitido, no dia seguinte ele estava demitido. Por quê? Porque eles têm aí influência nas decisões do São Paulo, né? E antes do jogo do Tadjeiras, a organizada estava defendendo o Carpini, que ele tem que continuar, que não sei o que, ele não tem que ser demitido, mas no jogo contra o Tadjeiras os caras largaram o aço. O Baby fez um vídeo lá, irmão, falando que o Carpini era um brincalhão, né, que não sei o que, né, que tinha que fazer, né, não fazer a substituição lá no Guarani, na Ponte Preta. Agora ele não tem mais aquele apoio que ele tinha da organizada, que vale e vale muito, né? Enfim. E o São Paulo, convenhamos, né? São Paulo ganhar o jogo, fazendo um jogo horroroso. São Paulo ganha de 1-0 um jogo horroroso, jogando nada, jogando mal. A torcida vai chamar o Carpini de burro, vai pedir pra ele sair, né? Só não vai acontecer isso se o time ganhar com sobra, jogando muito bem, né? Caso contrário, irmão, se ganhar com dificuldade, jogando mal, a torcida vai pedir a saída dele, vai chamar ele de burro, como já aconteceu com o Novo Horizontino. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. Quarta-feira São Paulo volta a campo. Vamos ver o que vai acontecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu. Tamo junto e saudações tricolores.